Estamos de volta e no próximo bloco vamos continuar conversando com o diretor e fundador da FPF Tech, engenheiro Geraldo Feitosa. Só conferir. Então, Geraldo, nós estávamos falando sobre a economia digital e você falou das startups. Eu queria esmiuçar um pouco essa startup. O que é, como que ela funciona, para que ela serve? A startup, ela tem digamos assim, por finalidade trazer para o mercado aquilo que o mercado mais precisa. Ou seja, a criação da startup nasce em função de necessidades ou oportunidades do negócio. Então, o criador da startup, a pessoa que pensa numa startup, ele pensa sempre o que o mercado está precisando. Está precisando de alguma coisa nova? Está precisando de algo que não existe ainda? De uma forma mais barata, de uma forma diferente? Então, muitas vezes, a startup ela não é somente inovadora, ela faz coisas diferentes. Quantas vezes você vê coisas simples do dia a dia sendo feitas de forma diferente? Muitas. Então, você fala de passar uma mensagem, como é o caso de uma startup, o WhatsApp, que era uma startup, como você fazer uma chamada telefônica via WhatsApp, era algo impossível há alguns anos, hoje é perfeitamente viável. Então, são formas diferentes de fazer isso. Agora, a startup ela tem que ter uma característica, principalmente nesse início. Ela tem que crescer sem aumentar o seu custo operacional. Esse é o grande desafio. Você não pode crescer o seu faturamento de 1 para 10 e aumentar também o teu custo fixo de 1 para 10, porque isso não é uma startup, isso é uma empresa normal. E a startup, ela tem que ter custos muito justos, muito apurados, para evitar principalmente o desperdício e o acesso ao mercado de maneira rápida, acesso a novas tecnologias, pessoas que pensam diferente. Essa é a característica de uma startup. Empresas diferentes, empresas que podem começar, ou geralmente começam pequenas e com o tempo ganham o mundo valendo milhões e milhões. Esse é o foco. Então, a criação de uma startup vai envolver uma gama de profissionais muito grande. Sem dúvida. E como que a gente vai reduzir custos? Porque eu vou ter que ter uma pessoa da área digital que vai fazer isso, que ela já nasce digital, né? Uhum. Eu vou ter que ter um economista para fazer uma análise macroeconômica dessa coisa. Eu vou ter que ter, enfim. Bem interessante. Deixa eu só lhe falar algumas coisas. O sucesso de uma startup, que são vamos falar assim, os sócios fundadores, ele é quase, vamos falar assim, quase garantido quando você tem na composição societária dessa startup pessoas de conhecimentos diferenciados. Então, eu tenho um cara muito bom de tecnologia, tenho um cara muito bom de marketing, vendas e tenho um cara muito bom financeiro. Se tivesse essas 3 pessoas numa startup, seria fantástico. Muitas vezes, numa startup, você tem 3, 4 caras muito bons, mas de tecnologia, e não conhecem mercado. Esse é um problema, porque olhando o lado do engenheiro, o engenheiro enxerga a tecnologia, mas ele não enxerga mercado. Exatamente. Então, o sucesso da startup nasce em função dessa composição societária e da vontade, da visão dos sócios em chegar num determinado patamar. Esse é o desafio da startup. E é natural que nem todas as ideias viram sucesso, viram startup. O grau de acerto ou de resultados positivos, vamos falar assim, ele é pequeno comparado com a quantidade de ideias e de startups que você vê no mercado ou se iniciando no mercado. Então, esse é um desafio que a gente tem que pensar para as
os novos negócios. Vamos voltar. A indústria 4.0 já é uma realidade? Ela já é uma realidade, inclusive no Brasil. No Brasil, nós temos várias plantas fabris que já estão totalmente ajustadas à indústria 4.0, com vantagens enormes. Primeiro é a competitividade. A produção ela fica mais rápida, mais certa e causa, sem dúvida alguma, uma redução de custo na produção. Mas, como nós comentamos ainda há pouco, a nossa preocupação, Brasil, é o desemprego. Vai gerar desemprego. O nosso polo industrial aqui em Manaus, algumas indústrias estão muito próximas de chegar lá na tecnologia 4.0, mas o desemprego vai ser grande. E ninguém se iluda que nós precisamos buscar alternativas para esse nosso estado. Talvez, eu vou falar algo que é sentimento próximo, talvez a gente tenha o dobro de empresas instaladas aqui no polo industrial, mas nós não teremos o dobro de empregos. Essa é uma realidade que a gente tem que estar preparado. E acho que a gente tem que correr. O tempo é muito curto, talvez a gente tenha aí 5 anos, no máximo 10 anos, para fazer essa transformação. E as empresas de base tecnológica, elas podem ser uma das soluções. Por que eu estou falando isso? Porque alguns estudos, Edson, mostram que uma empresa de base tecnológica, ela gera muitos empregos. Então, há um estudo feito pela Universidade da Califórnia que mostra que um emprego em manufatura nas indústrias, gera 1,5 emprego. Por quê? Porque os salários são, de uma certa forma, mais baixos. Então, o trabalhador de uma empresa de manufatura, de uma indústria, ele consegue agregar pouco com o salário que ele tem. Talvez uma babá part-time para o filho e assim por diante. Uma empresa de base tecnológica, onde os salários são maiores, uma empresa de tecnologia de modo geral, essa empresa gera de 5 a 6 novos empregos. Por quê? Porque essa pessoa que ganha mais numa empresa de tecnologia, ela quer uma escola melhor para o filho. Ela quer uma babá melhor para o filho. Ela quer um médico, ela quer um parquinho de diversão melhor, ela quer tudo aquilo que a pessoa também quer, uma concessionária de veículos melhor. E por aí vai. Então, isso gera serviços, mais necessidade de serviços. Então, a geração de empregos, ela pode crescer violentamente. Então, quando a gente fala em geração de 10 mil empregos em tecnologia, você está falando de uma geração indireta de 50 mil novos empregos em serviço. Então, essa pode ser uma das soluções para as pessoas que eventualmente vão perder o emprego. Mas é importante destacar, qualquer pessoa que saia da indústria precisa passar por uma reciclagem, precisa passar por um treinamento. Com certeza. Seja qual for, a pessoa sai da indústria e vai trabalhar, sabe, numa concessionária de veículos como atendente, ele precisa passar por um treinamento. Vai trabalhar num fitness, numa academia, ele precisa passar por um treinamento e assim por diante. Serviços requerem também capacitação. Desde o atendimento de pessoas, você não pode colocar na sua empresa qualquer pessoa para ser recepcionista. Tem que colocar uma pessoa que passe por um treinamento, um conhecimento, desde atender, falar bem, conversar. E isso a gente precisa desenvolver. São treinamentos que podem ser chamados de curta duração, mas são extremamente necessários. Perfeito. Então, vamos fechar com a segurança cibernética. Muito bom. A segurança cibernética, eu diria para você... É muito preocupante também. Muito né? preocupante. Nós temos hoje não mais aquele garoto
que era meio maluco e que conhecia um pouco de tecnologia e invadia lá os computadores e etc, etc tal. Essa história acabou. Hoje você tem grandes organizações trabalhando para o crime. Então, todas essas organizações, elas têm, vamos falar algumas aí, sei lá, Al-Qaeda ou outras instituições, todas elas têm a sua área forte de segurança cibernética ou de tecnologia. E as invasões, elas não são invasões de um leigo, elas são invasões direcionadas, com conhecimento. E o que isso pode causar? Pode causar desastres na sua empresa. Quanto mais automação a gente está falando, quanto mais conexão com a internet a gente está falando, mais portas você está abrindo. E essas portas abertas são muito fáceis para a entrada desses hackers, dessas organizações criminosas que naturalmente vão fazer um estrago na sua empresa. Eles podem paralisar a sua empresa e pedir um resgate, eles podem desgovernar um sistema e causar um desastre na sua empresa. Então, os perigos são muitos. Por exemplo, se fala tanto hoje em carro automático, o carro que anda sozinho, esse carro automático precisa de uma proteção muito grande, porque alguém pode programar alguma coisa e causar um desastre. Então, segurança cibernética é de extrema importância e nós estamos, graças a Deus, caminhando dentro do INDT para desenvolver essa competência, para atender as empresas do polo industrial. Nós já temos uma empresa que está trabalhando conosco e nós queremos oferecer essa tecnologia, esse conhecimento para o distrito industrial, principalmente à proporção que as indústrias forem se automatizando, mais necessidade de proteção, mais necessidade de segurança cibernética. Ô, gente, eu queria ter um tempo maior para a gente dissecar muito mais coisas, mas a gente já entrou pelo terceiro bloco. Então, mas fica o compromisso de trazer novamente aqui o Geraldo para que a gente possa dar continuidade nesse papo que é tão